foi no descansar no Senhor que eu fui aprendendo. Olá, gente, boa noite, boa tarde ou bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui pela editora Raízes Cristã, eu me chamo Soraya, para falar com uma autora, Vanessa Prado. Ela escreveu um livro sobre o renovo de Deus. Então, hoje nós estamos aqui para poder conversar com a Vanessa, autora do livro O Renovo de Deus. Esse livro trouxe a Vanessa para um dos processos que ela passou mais profundos. Conta para nós como foi o momento que você percebeu que aquela simples febre era algo de Deus. Soraya, no começo eu achei que era só uma simples febre, né? Eu tinha acabado de entrar de férias, né, do serviço e logo pela tarde ela veio, né? Então eu achei que era algo normal, né? Mas com os passar dos dias, com os exames que foram sendo feitos e não foram tendo respostas, né? Vinham todos bons. Foi aí que a ficha começou a cair que algo, né, não estava certo. E quando eu entrei naquele hospital, aí a chave virou literalmente. Foi algo inexplicável. Aqueles corredores, aquelas noites, e foi no silêncio. Meu Deus, foi no silêncio. Você menciona no livro e esse processo não nasceu, né, para ser um livro, como um livro. Ele nasceu por um processo seu, a sua forja, né, o seu processo com Deus, o processo que você estava passando naquele momento. Realmente, nunca me passou pela cabeça que eu escreveria um livro. E foi numa manhã de domingo, folheando as minhas anotações, que eu falei, meu Deus, eu passei por isso mesmo, né? Eu tenho costume de anotar algumas coisas, mas nesse processo, o meu caderno virou um diário, né? Eu comecei a anotar a hora, comecei a anotar o que eu estava passando, porque como eu relatei ali, eu li a Bíblia todos os dias, né? Leio, mas tinha dias que eu não tinha força. Então eu comecei a relatar. E nesse domingo que eu comecei a folhear, eu vi que eu sobrevivi a algo que era sobrenatural, né? Fui moldada ali, né, por ele. E foi algo que para mim foi realmente um destravar, Soraya, né? Foi uma mudança de estação literalmente para mim. Foi como eu disse ontem, eu literalmente mudei de roupa, né? Quando a gente muda de estação, a gente tem que trocar de roupa. E foi. O Senhor, mesmo no silêncio, Ele me moldou. E foi naquelas anotações sinceras daquele caderno que nasceu esse livro, né? E que algumas pessoas já tiveram o privilégio de ler. Eu já recebi algumas mensagens, né? E glória a Deus por isso, né? É pro nome dele, não é pro meu. Amém. Testificar a fé das pessoas é muito gratificante. Muito, meu Deus. E no livro você fala também sobre o silêncio, que é um tema que marcou o seu processo. Que você aprendeu no silêncio de Deus durante aqueles dias. Muitas vezes as mulheres, não só mulheres, mas as pessoas procuram Deus e às vezes falam, ele não está falando comigo, ele está no silêncio. Como foi viver esse silêncio para você? No começo, né, aquele silêncio, né, você pergunta, Senhor, mas por quê? E não ter as respostas que eu queria, do jeito que ele sempre falou comigo, foi um jeito dele tratar comigo também, né? Algo que não era ausência, né? Era aprendizado, né? Como passar pelo deserto, que a gente lê na palavra, né? Foi um dos propósitos, assim, do que eu passei, de eu parar de questionar. Eu comecei a ver que aquele silêncio, ele queria falar algo, né? Então eu parei de perguntar por que eu tô passando por isso, né? Porque ali como eu falei, eu já não tinha forças, o pouco que eu andava, eu me sentia fadigada,
né? O pouco que eu andava, as febres vinham altas, uma tosse que eu não conseguia conversar. Então, esse silêncio dele foi literalmente para me tratar, né? Foi no descansar no Senhor que eu fui aprendendo nesse processo. É maravilhoso, né? O aprendizado dói, mas Dói. o final dele nós nem imaginamos, né? O que acontece. Meu E Deus. você também que no corredor da dor você descreve ali que você teve uma percepção profunda da presença de Deus. E como que você explicaria? Soraya, é difícil explicar em palavras. Conforme eu fui passando por aquele corredor, aquelas portas abertas, conforme eu olhava, aquele lugar claro que era para transmitir paz, né? Aquilo, meu Deus, né? Mesmo ali cercada de dor, com medo, com incerteza de estar passando por ali, mas ver aquelas pessoas do jeito que eu vi, Soraya, me marcou profundamente, né? Então, Deus realmente se faz real nos detalhes, né? Ele sabia que eu precisava sair do meu casulo e ver coisas que eu sabia que existia, mas eu não vivia, sabe? Eu vivia no meu mundinho. Então, passar por ali, ver aquelas cenas que eu vi, que não dá nem para descrever aqui, Soraya, porque foi, meu Deus. Então, aquele corredor mexeu demais comigo, Soraya. Foi ali que eu vi, que eu senti a presença do Senhor, que era algo maior e do que eu imaginava, que Ele queria falar comigo. Qual foi a mais difícil, mais transformadora que você fez? Foi quando eu parei de pedir, né, apenas respostas e passei a dizer: Senhor, eu confio mesmo sem entender. Essa oração acho que me quebrou, mas também me reconstruiu, né? Me trouxe de volta a minha essência, né? O que eu tinha perdido anos atrás, né? Ele foi me moldando ali dentro daquele processo. Hoje, literalmente, eu posso dizer que eu sou outra pessoa. Literalmente foi um divisor de águas para minha vida. Eu tô, né, finalizando esse ano dizendo que foi o melhor ano da minha vida. Porque foi aonde realmente eu encontrei o propósito, né? Eu realmente reconheci o cuidado de um pai, né, que é zeloso na minha vida e da minha família, né? Onde eu achei que eu estava abandonada, né? Eu encontrei o amor, né? Não só do Senhor, mas a união da minha família. E você relata também um momento muito forte para você, que foi o fogo do Senhor desceu. E aí ele durante uma oração, né, com os pastores. E como que você poderia descrever, ou como que você viveu esse momento? Foi mais um momento muito marcante que eu acho que eu vou estar velhinha e vou estar descrevendo esse momento. Soraya, foi nesse momento que foi palpável a presença do Senhor dentro daquela sala, né? E foi aonde o Senhor me colocou bem firme no meu coração o porquê, né, que eu estava passando por aquilo. Percebi, né, que como que eu posso explicar? Meu Deus. Soraya, não tem palavras, foi muito grande, né? Ali virou um chororô, eu não conseguia controlar as minhas pernas, o meu corpo, né? De tanto que tremer naquela oração, né? E o Senhor testificando e mostrando caminhos que tínhamos que seguir, né? E, né?
Meu Jesus, né? Foi uma presença tão forte que não dava pra fingir aquilo, sabe? Era literalmente foi real. Deus me marcou ali, né? Trazendo cura, renovo e confirmando que Ele estava no controle de tudo. E, assim, qual foi o ponto? Como que você, que momento, que ponto que você entendeu que não era uma doença, que não era uma enfermidade, mas sim um processo que você estava passando? Eu descrevi, né, que algo eu tive que jogar para fora algo, né? Foi tão forte nessa oração que eu cheguei a vomitar, né? E a partir daquele momento eu tive a certeza que eu estava curada. Eu me apeguei àquela oração, eu me peguei àquele momento. E, e naquele dia eu tinha acabado de receber os primeiros exames, que estavam horríveis, né? As minhas veias do pulmão estavam toda dilatada. O médico disse que era algo gravíssimo. Para você ter noção, para a glória do Senhor, os próximos exames que eu comecei a fazer, Soraya, todos estavam perfeitos, né? Todos mostravam que eu não tinha nada e aquela febre persistia. Então, ali eu tive a certeza, eu não tenho nada, eu tô curada, né? Parei de questionar e segui adiante naquele processo. Não foi fácil, como eu descrevi, né? Eu não queria me passar fraca para os meus familiares, porque meu pai e minha mãe estavam desesperados, né, com a possibilidade de eu ter um câncer. E só que ali eu já sabia que eu estava curada, que eu tinha que passar por aquilo, mas ainda eu não entendi o porquê, né? Até eu entrar naquele hospital, né? Aquele hospital para mim, literalmente, me curou. Amém. Glória a Deus. Você fala de um sonho, sobre você ser chamada para ministrar em outra cidade, em outro estado, em outro lugar. E esse sonho, quando que você sentiu que era uma confirmação do seu propósito? O sonho veio para mim como se fosse um selo do que o Senhor queria fazer para mim, né? Como a palavra que eu descrevi sobre Samaria, foi necessário eu passar por esse processo. Não foi algo assim aleatório, né? Acho que foi uma resposta clara de Deus dizendo assim: o que estou fazendo em você não termina aqui, né? Ali eu entendi que havia um chamado no meio do processo. E, Soraya, quantas coisas foram e está sendo destravada, né? Então, literalmente, esse sonho foi para me mostrar que o Senhor me quer realmente para falar a palavra dele. Literalmente, o renovo do Senhor, né? Quando eu desci para fazer aquela tomografia, que eu fiquei um tempo ali na espera e conversando com alguém, né? Com outras pacientes, né? Porque quando eu fui fazer essa tomografia, eu fui para uma ala de câncer, sabe? Uma área de câncer. Então ali eu vi muita coisa, né? Enquanto eu esperava. E, e quantas histórias, né? Literalmente somos movidos pelas histórias, né? De outras pessoas e isso nos renova, né? E quando, né? O Espírito Santo me soprou no meu coração, hospital. 8 letras. Histórias. Eu falei, meu Deus, né? O que o Senhor quer me dizer com isso, né? E, e quando eu fui, né, deixar anotado no meu bloco de nota, falei, meu Deus, o Senhor criou o mundo em 7 dias, né? E no oitavo ele descansou. Então descansa, filha. Eu já cuidei de tudo, né? Então, eu levo para mim esse número 8 como o renovo do Senhor e que eu consiga levar através dele, né, outras vidas para ter o renovo do Senhor. Amém. Glória a Deus. E, Vanessa, você também fala no livro sobre uma lição.
no hospital, sobre um ensinamento de identidade e chamado. Como foi? Ali eu aprendi que a minha identidade não está só no que faço, né? Mas em quem sou em Deus. Não é só o ato de ser servida, mas de servir, né? Meu Deus. Ali passaram, Soraya, tantas mulheres dentro daquele quarto. E até hoje eu ainda tenho guardado em mim o olhar delas, né? Eu queria ter passado um pouco do que eu estava sentindo naquele momento para elas, porque eu vi o desespero, só que eu estava ali, mas eu estava na calma. Eu, até o momento, eu não entendia 100% o porquê que eu estava naquela calmaria, enquanto as pessoas ao meu redor estavam desesperadas, né, passando por aqueles processos, né, dolorido. E o hospital me ensinou que eu preciso servir, né? Eu preciso servir, né? Esse é o meu chamado, né? Foi ali que despertou essa viradinha de chave, né? Como eu disse, de servir, de levar, né? A palavra do Senhor de um jeito que possa aquecer os corações, porque as pessoas estão tão machucadas, estão tão feridas, Soraya. E eu não tinha noção, como eu disse, eu vivia no meu mundo. O Senhor quis me mostrar que, além dos meus muros, tem outras pessoas com muros às vezes maiores que os meus, né? Que precisam ser derrubados para que Ele possa atingir o coração delas, né? E ali eu fui quebrantada, Soraya, pelas histórias, pelas mulheres, aqueles olhares que ainda estão em mim, né? Então, um pouco por causa delas, né? Do processo que elas tiveram. Se eu puder levar um pouquinho assim, ó, da palavra do Senhor para aquecer aqueles corações, eu vou fazer. É muito bonito te ouvir falar e é muito gratificante para a gente ter feito parte também desse processo. A gente não publica livro, a gente planta sementes, porque o livro, a fé da pessoa, do autor, da autora, todo o conteúdo que está ali vai testificar não só a fé do autor ou da autora, mas a fé de muitas outras pessoas. Quem tem acesso ao livro consegue entender, às vezes, consegue virar uma chave, como a gente diz, e Deus, que Jesus pode fazer por mim. E se Ele fez por alguém, se Ele fez ali, Ele pode fazer por mim, por você, por todo mundo. Mas basta a gente aceitar e ter um coração, né, aberto para aceitar Ele, deixar com que Ele Sim. me tocou muito, porque a gente sabe que Jesus veio para servir, Ele foi o maior servo de todos. Ele serviu a todos os irmãos, ele serviu com maestria, com amor. E às vezes a gente não quer ser próximo, né? E nós somos muito egoístas nesse nosso mundo, sendo que ele foi o maior servo. Então, o ensinamento dele, esse ensinamento que tu falou, é uma coisa que mexe bastante comigo, porque eu falo assim, eu preciso servir, eu preciso fazer o que eu posso dentro do que eu posso para me parecer um pouquinho com Jesus. A gente sabe que para parecer com ele é muito difícil, e aos pouquinhos coisas a gente consegue mudar, né? Meu Deus, sim. E deixa eu falar uma coisa, Vanessa, você fala também no livro que você passou por muitos vales, a gente percebe, né, toda a sua história ali dentro do hospital, dessa história tua que você contou, desse seu testemunho. Você passou por incertezas, por noites longas, e o que te fez na hora de um desespero, na hora de às vezes a gente falar assim, nossa, eu vou desistir, eu vou me entregar, não sei se você chegou a pensar nisso, o que te segurou? Soraya, pensar em desistir passava, mas já sumia, sabe? Eu chorei muito escondido do meu esposo. Eu não queria ser a coitadinha, porque, como eu disse, eu tinha alguém
cuidando de mim, e eu continuei batendo na tecla. Eu sou curada, eu não tenho nada. E passar por esse vale literalmente não foi fácil, né? Porque não era só eu, literalmente, passando pelas febres, pelas dores. Eu tinha uma família, né? Eu tenho uma família que se preocupou comigo, que zelou por mim. E eu não queria deixar eles mais preocupados do que eles estavam. E o mais engraçado era a calmaria que eu tinha no coração. Então, quando vinha aquele momento de desespero, já vinha o vento soprando aquela calma no meu coração, sabe? Então, é o Senhor, né? O Senhor me fez passar por isso para estar aqui hoje, podendo testificar, né? Que Ele faz sim milagres. E como é lindo. Amém. Aleluia. E sobre a escrita do seu livro, quando você foi escrever, qual foi o momento mais difícil de você transformar em palavras, de você colocar isso para fora ali na sua escrita? Quando eu catei o meu caderno, que eu comecei a folhear, que eu comecei a reescrever, né, as coisinhas que eu tinha escrito, Soraya, o que realmente me marcou foi aquele corredor. Aquela sala de espera, que quando eu cheguei estava lotada, né? Novamente muitas histórias, muitas pessoas passando com maca, cadeiras ou sentadas ali, né? Uma sala gigantesca. Quando eu saio, que eu recebo a notícia que eu realmente tenho que ficar internada, talvez fazer uma punção na minha medula, ali realmente mexeu comigo. Eu fiquei alguns minutos sentada naquela sala e não tinha ninguém. Ninguém. Aquele silêncio, sabe? Que ao mesmo tempo falava, né? Também parecia estar cheio ali. Mas na hora que eu sentei na cadeira de roda, que eu comecei a passar naquele corredor, aquilo foi o que mais me marcou e foi, tipo, muito difícil colocar o que eu senti naquelas linhas. Que foi muito, Soraya. Muito. Muito. Eu segurando pra mim. Foi de. Foi essa parte. Você traz no seu livro várias orações poderosas nos capítulos, né? Mais capítulos. Essas orações, você faziam ela no hospital, você recebia elas, ou você fazia na hora quando você estava no hospital, ou já era algo que você já vivia com Deus? Não foram umas orações pensadas, assim, sabe? Aquele momento, naquele leito, deitada, né? Olhando o ambiente, né? Tudo aquilo que eu tava passando. A minha forma de se sentir próxima do Senhor foi colocar as minhas orações escritas, né? Em vez de conseguir falar em voz alta, em pensamento, eu comecei a digitar, né? Então, o meu bloco de nota ficou bem cheinho delas, né? Mas elas fluíram ali da emoção mesmo, né? Do dia a dia. Que bênção. E, Ivani, o que você deseja para o seu leitor quando ele termina de ler o livro O Renovo de Deus? Meu Deus. O que eu desejo, Soraya? Que Deus, né, não esqueceu. Esse lugar não é seu fim, né?
é o começo de um renovo. Permaneça, né? Não questione, né? Porque ele está cuidando de você, mesmo quando você não consegue ver, mesmo no silêncio. Ele está ao seu lado, segurando a sua mão, para que você não afunde. Não tenha medo, só siga. O renovo do Senhor te encontrará. Eu acredito que quem lê o livro vai conseguir entender todo esse sentimento que está falando. Traz realmente um renovo, uma cura para a gente. Muito bom. E ali você também, se você pudesse, vou colocar agora você, se você pudesse olhar nos olhos de alguém agora, tá? Alguém que está passando por uma situação de hospital, alguém que está passando por uma doença, ou o hospital da alma, como a gente diz, né? Os cristãos também dizem a questão do hospital da alma. O que você diria para essa pessoa? O que eu diria? É literalmente não tenha pressa, né, de pular os processos, né? Nós vivemos sobre estações, né? E como eu disse no começo, quando estamos no inverno rigoroso, pulamos para um verão, né, quente, cansativo, nós trocamos de roupa. Então, não tenha medo de viver esse inverno, que logo você vai trocar de roupa e vai viver o melhor que há do Senhor, né? As flores vão florir, né? O renovo vai chegar e tudo no tempo dele. Nada é no nosso. Então não tenha pressa. Passe pelo processo sem se questionar e sem questionar o Senhor. Confie, porque ele conhece o começo, o meio e o fim da sua história. E a história não é fim, né? O inverno não é fim. É apenas o começo de algo grandioso que o Senhor vai fazer na sua vida. Amém? Amém. Bom, Vanessa, a sua história, ela é um testemunho poderoso de Deus. Ela traz cura, ela traz moldes, né? A molda, a forja, e ela levanta, porque ela te levantou. Eu quero agradecer você. Obrigado por abrir seu coração. Obrigado por transformar a dor em renovo. Obrigado por estar levando essa palavra para tantas pessoas e estar podendo fazer com que mais pessoas vejam o renovo de Deus, aceitem e abram o coração para esse renovo, para essa cura que é necessário. Conversar aqui uma pergunta, né? Tem o Instagram da Vanessa e teu livro está à venda com o e-book, assim como no site da Editora Raiz Cristã também o e-book, o livro. Se alguém está assistindo, alguém quiser, aí fica mais. Fique à vontade, gente. Né, Soraya, eu que agradeço, né? Como vocês dizem, tem potencial, né? E confiaram na minha história, confiaram, né? E hoje a gente, né, pode palpar, né, esse livro, né? Eu agradeço que o Senhor derrame sobre a vida sua, do seu esposo, bênçãos, né? Que vocês consigam e continuem fazendo histórias, né? Chegarem em outras pessoas. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Obrigada. Nós todos. Nós agradecemos. Fica com Deus, Vanessa. Amém.